Vamos começar primeiro, então, falando sobre um caso muito triste que a gente tem que relatar aqui, que é o caso de uma pessoa que ficou presa. O nome dele está aqui no Conjur, que vocês podem entrar aqui, olha, no Jus Brasil, que está aqui, é um cidadão chamado Marco Mariano da Silva. Gente, vamos pegar aqui o Estadão para contar essa história para a gente. O Estadão que a gente está contando isso, a gente está pegando o Estadão, porque o Estadão é um desses jornais que essas pessoas da direita gostam bastante do Estadão. Então, por questão de imparcialidade aqui, para as pessoas que estão lá do outro lado, que na verdade são brasileiros como nós, mas que estão com a mente focada, que é comunista. Você está falando isso é porque são comunistas. Não, estou pegando aqui esse caso aqui, está no Estadão, para você não ter a sua mente bloqueada por essa coisa de comunista, comunista, comunista. Vamos lá. Vejam só o caso desse indivíduo aqui. Ele foi preso, ficou preso 19 anos. Ele era um mecânico. Ele Esse mecânico, ele saiu da prisão aos 63 anos de idade, depois de ter passado 19 anos preso injustamente. Qual foi o caso desse cara? Ele tinha um nome parecido com de um bandido. O bandido tinha cometido um crime e ele, por ter um nome parecido, ficou preso. Ficou nesse período, ele foi preso em 1976. Ele ficou preso 6 anos. Mas depois, quando ele estava trabalhando, 3 anos depois, estava lá com seu caminhão, trabalhando, ele foi parado pela Blitz, da polícia. O policial que abordou ele, pegou os documentos dele, e por um erro de comunicação entre os órgãos do governo, esse cara foi preso de novo. Daí ele passou 13 anos na cadeia. 13 anos na cadeia, esse indivíduo passou. Note que no primeiro momento ele passou na mão de um juiz. Só que o juiz não segundo a reportagem que está inclusive no G1, o juiz não leu a sentença anterior, não deu conhecimento sobre o caso dele, simplesmente mandou ele para a cadeia. E ele foi condenado e ficou lá 13 anos, segundo diz aqui, perambulando perante lá, lá dentro do presídio, tentando o tempo todo provar a sua inocência. Só que 13 anos se passaram, ele contraiu tuberculose, ficou cego, porque ele foi atingido por estilhaço de bomba de gás lacrimogêneo quando foi jogada lá pelo batalhão de choque da polícia durante uma rebelião, naquele presídio onde ele estava. E aí ele ficou cego, totalmente cego. Durante esse período, ele não desistiu de provar a sua inocência. Tentou dali, tentou daqui, até que um mutirão judiciário reconheceu a injustiça e aí ele foi solto em 1998. Ele foi solto em 1998, o governo lá foi condenado a pagar uma indenização para ele de R$ 1.000, né, de R$ 1.000 do governo mensal, R$ 1.000 para ele sobreviver. Só que ele, obviamente, procurou de todas as formas entrar com ação para receber um pouco mais. A liberdade dele não vale apenas R$ 1.000 por mês. De modo que ele recebeu uma parcela, e ele ganhou realmente na justiça, R$ 2 milhões e ganhou a primeira parcela e conseguiu recuperar aos poucos a vida dele. Aqui diz assim, ó, Marcos Mariano comprou uma casa, ajudou a família e passou a ter uma vida digna. Mas, note, já não tinha alegria de viver. Segundo o advogado, que se transformou no seu amigo, ele me dizia que vivia em um cárcere escuro e daria tudo para enxergar novamente. Sim, porque ele estava cego, doente, e com a questão de não poder usufruir o que ele anteriormente tinha quando ele foi preso. Pior ainda, gente, ele foi abandonado pela mulher dele e pelos 11 filhos dele, infelizmente, durante o período em que ele ficou preso.
e só depois ele conheceu uma outra pessoa. Só que assim é o seguinte, o que que aconteceu? O que aconteceu com ele foi o seguinte, que enquanto ele estava, depois dessa luta toda aí para ele poder ganhar alguma coisa da justiça, para pelo menos tentar, digamos assim, amenizar o período em que ele ficou preso, porque não existe preço para a liberdade. O tempo que o indivíduo passa na prisão, sofrendo ameaças dos próprios presos, muitas vezes. Embora, pelo que eu conheço, né, de visitar muitas vezes esses locais, eu percebo que há uma parceria entre os presos. Mas sempre tem um ou outro que quer estuprar o cara, né, porque afinal de contas fez isso, fez aquilo, e há brigas entre facções e tudo mais. No final das contas, o cara fica o tempo todo numa tensão demais dentro da prisão. Esse indivíduo foi isso. Aí o que que acontece? Olha o que que aconteceu. Mariano já esperava a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, desculpe, que lhe foi repassada por telefone pelo seu advogado, José Afonso Bragança Borges, por volta das 15 horas. Foi como se ele tivesse aguardado a corroboração da sua inocência para poder morrer em paz, afirmou o advogado, que o acompanhou na sua agonia, que acompanhou sua agonia e luta para provar ser um homem digno e honrado. Então, veja, a família abandonou, amigos abandonaram, saiu na imprensa a respeito dele, tratando ele como um verdadeiro marginal. Afinal de contas, o juiz condenou. Afinal de contas, se ele está preso, ele é um bandido. E bandido bom é bandido morto. Ele merece mesmo estar lá dentro. Ele merece tudo isso que ele passou. Mas, gente, veja aí então como é que são as coisas. A pessoa conseguiu provar que ele era um inocente e uma pessoa honrada, que de fato ele era. E, infelizmente, o que a gente tem visto nesse Brasil não é apenas essa história, não, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo de um programa de TV que mostra essa injustiça. Eu quero que vocês assistam aqui comigo o que que esse programa aqui fala a respeito disso, tá? Então vamos lá. Conta a história de duas pessoas que foram presas aqui. Eu estou contando várias histórias para vocês poderem entender em que ponto eu quero chegar. Vocês vão perceber isso. Mas eu quero que vocês assistam isso aqui. Espero que fique legal aqui, que vocês consigam enxergar e ouvir essa entrevista aqui. Vamos lá. Vamos aí. Dois estavam assim no passeio. Aí me deram voz de prisão. O senhor está preso. Eu falei, mas preso por quê? Não tal. Na época, com 51 anos, o porteiro tinha ficha limpa e levava uma vida pacata. Após a abordagem policial, o seu Paulo acreditava que tudo aquilo não passava de uma grande brincadeira e de mau gosto. Era 1º de abril de 1997, justamente o dia da mentira. Um homem simples, dedicado à família e que não sabia sequer o que significava a palavra estupro. Não tinha, assim, conhecimento direito. No trabalho, ninguém acreditou que ele fosse capaz de cometer um crime tão bárbaro. Todo mundo, não era só um nem dois, né? Era todos os moradores. O comportamento de Paulo sempre foi acima de qualquer suspeita. Mesmo sem provas concretas, ele foi preso. Fez vistoria na mochila de trabalho, tudo, fez DNA em mim, tudo direitinho. Depois uma marcação. Paulo e Eugênio foram condenados porque pareciam com o retrato falado do estuprador. Homem magro, olhos fundos, com barba e bigode. 5 vítimas apontaram Eugênio como culpado. Outras 2 acusaram Paulo. Para os advogados de defesa, as condenações foram um erro grotesco da justiça. Melhor deixar um criminoso solto do que um inocente preso. Para o defensor público do estado de Minas Gerais, Wilson Rocha, as vítimas foram induzidas pela polícia a apontar os 2 como culpados.
é recorrente a gente ver reconhecimentos feitos em audiência de formas contrárias à lei, de formas totalmente arbitrárias. Enquanto Eugênio e Paulo estavam presos, o verdadeiro estuprador continuava atacando suas vítimas. Deve ter umas 30 estupros. Enquanto você e o porteiro Paulo estavam presos. Estavam presos. Só uma diferença existe em nós agora. Aqui tem pernoite, não tem mais aurora. Quanta claridade tem você lá fora. Paulo voltou a ver a claridade através da janela de casa. Mas depois de 15 anos de prisão, a vida dele não é mais a mesma. Quando foi preso, Paulo vivia aqui com a mulher e 2 filhas. A pior experiência foi disso, de eu estar lá dentro inocente e a família indo lá me visitar. A família que Paulo deixou do lado de fora da cadeia não existe mais. A mulher se separou e hoje ele mora com a filha mais nova. Se a vida do senhor não tivesse acontecido isso, o que o senhor acredita que estaria fazendo? Se nada acontece, eu estaria no prédio até hoje, que a síndica lá, dona Célia, gostava muito de mim. O senhor acha que estaria casado ainda? Estava, né? Porque isso aconteceu da esposa me deixar por causa disso. Natália é a filha mais nova de Paulo. Ela tinha 5 anos quando ele foi preso e se emociona sempre ao lembrar tudo que ele enfrentou e ainda enfrenta nos dias de hoje. Eu não gosto de ver o sofrimento dele, entendeu? Porque ele sofre. Eu que moro aqui junto com ele, eu sei o quanto ele sofre. Paulo tem insônia, está quase cego, ficou com um problema na perna e ainda precisa de acompanhamento psicológico. Eu levaria ele para qualquer lugar. Se fala que tem um médico em qualquer lugar, eu acho que eu levaria ele para poder ajudar ele a enxergar melhor. Os tratamentos são caros e não podem ser realizados através do SUS, o Sistema Único de Saúde. E a família não tem como pagar as despesas. O São Paulo vive de quê? Ele é aposentado, né? Mesmo com todos esses problemas de saúde, Paulo tenta recuperar pequenos prazeres. Todos os dias faz questão de dar um passeio pelo bairro. E de cumprimentar as pessoas de cabeça erguida. É isso, né, seu Paulo? Paulo costuma parar nesse bar, onde canta e brinda com refrigerante. A liberdade por ele tão esperada. Eu só vou até cantando quem canta seu mais fã. No fim do dia, ele sempre dá um jeito de visitar a irmã, que mora ao lado do bar. Bom, gente, depois vocês podem entrar aqui nesse site, o Repórter em Ação, né, nesse canal, Repórter em Ação, e assistir as demais entrevistas que eles falam aqui a respeito. Mas por que a gente está tratando desse assunto? Eu espero que você tenha ouvido direitinho aí o que a gente está colocando. E por que nós estamos tratando desse assunto aqui, nesse momento, que é um assunto bastante delicado? Porque, pessoal, o que a gente mais ouve é as pessoas falando que a justiça, quando um juiz ele dá a sentença, ele está certo. Quando um outro juiz confirma a sentença, eles estão certos. Então, realmente, o cara cometeu um crime. Está preso porque realmente isso aconteceu. Veja um caso dessas pessoas aqui, passaram esse período inteiro dentro da prisão, 15 anos, outros 20 anos. E eu ia citar para vocês aqui também um caso nos Estados Unidos do Rick Jackson, que ele também ficou 39 anos lá. E nesses 30 anos preso, ia ficar prisão perpétua, esse indivíduo ele lutou pela sua liberdade. Isso nos Estados Unidos. Nós falamos aqui no Brasil. Mas os Estados Unidos, o país de primeiro mundo, é aquela coisa maravilhosa e tudo mais.
mas esse cara aqui ficou 39 anos preso. Quando ele foi solto, depois de ele ficar solto, perguntaram para ele o que ele sentia contra as pessoas que o acusaram e que levaram ele à prisão. Ele falou simplesmente que perdoava cada uma daquelas pessoas. Cada uma daquelas pessoas tinha uma visão da coisa e que ele não quer guardar ressentimento. Livre, ele não quer ficar preso com um sentimento de mágoa e de rancor dentro dele. E ele quer viver a vida dele a partir de agora. Bem, né? Isso aqui foi publicado em 2014. E esse foi outro caso. Tem um caso também desse homem aqui, o Glenn Ford, que ele foi libertado depois de 29 anos e estava no corredor da morte. No corredor da morte. Estava prestes a ser executado. E era inocente. Então a gente tem que parar com essa história de que o fato de um juiz condenar alguém, está tudo certo, é isso aí mesmo, e bola para frente, que o juiz está certo, os juízes estão sempre certos. O juiz é um ser humano como qualquer um. Embora muitos deles tenham boa vontade, rapidinho, desculpa, já que vocês estão tão avançando também, né? Que foi esse aqui, ó. Quer ver? Ó? Cadê? Deixa eu ver se ainda está aqui. Ai, caramba, acho que não trouxe para cá. Mas foi o caso da. Não está aqui. Não foi o caso da escola base. Deixa eu ver se eu encontro aqui numa pesquisa. Escola base. Excelente. Já ouviram falar nesse caso, né? Então, Sim. Então o caso da escola base está aqui, tem imagens. Eu vou colocar imagens aqui, acho que é legal a gente ver. Veja como ficou essa escola, depois que a imprensa falou que dentro dessa escola tinha pessoas que estupravam crianças. Aí aqui, olha, por exemplo, Maurício, estuprador de criança. O povo foi todo lá para depedrar a escola. O povo quis matar as pessoas. Ó, safados e tal. Né? Mínimo de 300 anos de cadeia. Está escrito aqui, ó, nesse desenho que vocês estão vendo aqui. E saiu no jornal, Kombi era motel na escolinha do sexo. Imagina o povo lendo tudo isso aqui. E um delegado aparecendo na TV dizendo que realmente os caras eram estupradores, etc. Foram presos, inclusive. Só que, para depois se descobrir que esse homem aqui, o Ikushiro alguma coisa, não esqueci o nome dele, a mulher dele, veja como se assemelha o caso do Lula. A mulher dele morreu por conta da pressão, morreu se não me engano, foi de derrame cerebral. Ela morreu, né? Ela morreu por conta da pressão, ela não aguentou a pressão, acabou morrendo. Ele era o dono da escola? O Ikushiro é o dono da escola, era ele e a esposa dele, que está aqui, inclusive, retratada aqui embaixo. E o que aconteceu foi o seguinte: a esposa dele morreu, tá aqui, ó, que é essa daqui. Ele teve um problema cardíaco, um problema sério cardíaco, quase morreu. Só que ele foi até o fim, ele enfrentou aquela situação até o fim. No final, ele conseguiu ganhar uma indenização milionária, onde a Rede Globo foi condenada. Não só a Rede Globo, vários jornais foram condenados. Que isso foi parar lá no Supremo Tribunal, e no final das contas, depois de tantos recursos, anos e anos se passaram, ele conseguiu provar que era inocente, que tudo aquilo foi uma fantasia, uma ilação, inclusive de uma das mães, que acreditou numa coisa que ela viu que o filho estava meio quietinho, achou que era questão de que foi estuprado na escola, mas no final não demonstrou-se nada de que a criança tinha sido estuprada e tal coisa. Isso tem até um livro, escreveram até um livro sobre esse assunto, que é esse livro aqui, A Escola Base, né? Onde e como estão os protagonistas do maior crime da imprensa brasileira. O Ikushiro, infelizmente, ele acabou morrendo, ele morreu também, depois de ter recebido, igualzinho o caso daquele outro que a gente analisou aqui, que morreu também depois de ter recebido a indenização, aconteceu com ele também. Ou seja, destruíram
a imagem dessa pessoa, que tem gente até hoje, vou te falar, tem gente até hoje que diz, não, mas eu acho que aconteceu alguma coisa assim. Ninguém ia falar isso assim, do nada. Aconteceu alguma coisa assim. É isso. Lembra-se existe uma metáfora que é o seguinte, a história de um monge, de um velho, um bem sábio, que alguém, por conta de ter raiva dele, ciúme dele, vai e espalha uma série de notícias falsas a respeito desse monge, desse sábio. E, por conta disso, as pessoas começam a falar muito mal daquela pessoa, do monge, do velho. E as pessoas acreditam no caluniador. E, com isso, o monge fica doente e, no leito de morte, ele diz, poxa, a única coisa que eu queria era conversar com o caluniador. E aí as pessoas vão atrás desse caluniador, depois, inclusive, que ficou provado que o monge era inocente, e aí no leito de morte o monge fala para ele, olha, faz o seguinte, eu quero conversar contigo. Ele, não, tudo bem, desculpa, eu errei, realmente foi por conta de ciúme, foi por uma série de outras coisas que eu espalhei tudo isso. Me desculpa, como é que eu posso voltar atrás dessa questão? Você me perdoa? Ele falou, não, eu perdoo. Faz o seguinte, ó, tem esse travesseiro que eu tenho aqui, tá cheio de pena esse travesseiro. Faz isso aqui, ó. Pega o travesseiro e vai lá na frente. Tem um despenhadeiro ali, tem uma coisa caída ali, um barranco. Você pega, sacode tira toda a pena que está aqui, joga no alto e deixa o vento levar as penas, mas não deixa nenhuma pena dentro do travesseiro. Aí, poxa, só isso? Aí ele foi lá e fez, jogou. O vento espalhou aquela pena para vários lugares. E ele voltou, aí eu fiz isso, só tem um saco agora do travesseiro. Ele falou, olha, muito bem, posso te pedir mais uma última coisa antes de eu morrer? Ele falou, tudo bem, vai lá agora e cata todas as penas, não deixa faltar uma pena, põe tudo dentro desse saco de novo. Ele falou, mas isso é impossível, como é que eu vou fazer isso? Porque, afinal de contas, o vento levou, eu não sei para onde foi parar todas as penas. Ele falou, pois é, você consegue entender que foi isso que você fez comigo? Por mais que hoje eu prove a minha inocência, mas sempre vai ter uma pena, uma dúvida na mente de alguma pessoa aí que está espalhada aí pelos quatro ventos. E é isso que aconteceu no caso do Lula. E é isso que aconteceu no caso dessa pessoa aqui. Ó. Tem gente que até hoje acha que o Koichiro Shimada, lembrei o nome dele todo, realmente teve envolvimento. No final, ficou comprovado, mais do que comprovado, de que ele era inocente. E olha, ele teve que se esconder, porque senão o povo mataria ele. Igual o Rubens está falando aí. Então, vocês conseguem perceber a similaridade no caso desse Koichiro Shimada, na escola base, e no caso de Lula, onde a imprensa massacrou a vida desse indivíduo, e a imprensa está massacrando, aí aparece um João, aparece uma Maria, ou outra pessoa que tem ainda a dúvida de que o Lula seja uma pessoa inocente, exatamente por isso.